Então vamos começar o curso propriamente dito, tá? É... Tentando entrar. Bom, então o nome do curso, Introdução ao Pensamento Científico. Como eu falei, ele vai ter duração de 12 horas no total, sendo 1 hora e meia por encontro, tá? Isso, totalizando 8 encontros. Ah, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Cícero, eu sou professor no momento do Instituto Federal de Pernambuco, campus Pesqueira, professor de Física. Já fui professor do IF Sertão, né, por isso que a gente tem aí alguns estudantes, alguns alunos do IF Sertão, que foram meus alunos, alguns deles, inclusive. Bom, então, começando o curso, né, Introdução ao Pensamento Científico. Primeira coisa, por que, de onde surgiu a ideia desse curso? Qual é a justificativa dele? Vocês devem estar acompanhando, né, tudo que está acontecendo no momento no mundo, e já há um bom tempo que a ciência ela vem perdendo espaço para coisas que a gente pode chamar de pseudociências, né, perdendo espaço na vida das pessoas, seja esse espaço em mídias sociais, na televisão, na internet. A gente tem visto muita fake news, muita pseudociência, e a ciência tem ficado um pouco à margem, né, da nossa sociedade. Então, a ideia de trazer esse curso é justamente para a gente falar sobre ciência, para a gente discutir um pouco sobre o que é o pensamento científico, o que é a ciência como um todo, né? Então, como eu falei, essa foi nossa justificativa e, e uh, qual vai ser a base do curso, né? Qual vão ser as fontes que eu vou utilizar nesse curso? As fontes que eu vou utilizar vão ser as principais fontes. Vai ter uma série de fontes que eu vou colocar sempre no final dos slides, ou quando eu publicar o vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Então, uma das principais fontes é o trabalho do professor Jacob Basseguian. O professor Jacob Basseguian, ele é da Universidade de Toronto, no Canadá. Ele é professor de filosofia da ciência, né? Essa é a formação dele, é um filósofo da ciência. Ele tem esse curso que está disponível inclusive no YouTube, tá? Só que é um curso em inglês. O curso se chama Introduction to History and Philosophy of Science. É um curso introdutório bastante interessante, então vou me basear bastante nele. E o outro trabalho dele, baseado inclusive na tese de doutorado dele, é o The Laws of Scientific Change, ou As Leis da Mudança Científica, né, onde ele fala também, basicamente, o que ele fala no curso, focando em como ocorrem as mudanças na ciência. Outra fonte bastante importante que a gente vai utilizar é o livro World Views, An Introduction to the History and Philosophy of Science, do Richard Dewey. Também é um livro acadêmico, mas é um livro introdutório de História e Filosofia da Ciência, tá? Então, é um livro também que não é muito complicado de você acompanhar. O problema dele também é que ele está em inglês. E uma fonte que eu vou trazer para vocês em português é dois livros do Michael Shermer. O Michael Shermer é um historiador da ciência e, acima de tudo, um divulgador científico. Então, ele tem dois livros que eu vou utilizar. Um deles é o Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas, tá aí. E o outro, Cérebro e Crença, tá? Que... Então essas vão ser as nossas principais fontes. Não serão as únicas fontes, serão as principais fontes do curso. Por isso, esse é um curso que não tem, como o próprio nome já diz, né, introdução ao pensamento científico. Então, ele não tem o rigor acadêmico de um curso normal que a gente teria na faculdade, na universidade, tá? É um curso mais voltado um pouco para a divulgação científica, ok? Porque ele vai tratar de muitos temas complexos, e que se a gente fosse se aprofundar nesses temas, demoraria, demoraria muito tempo, tá? Seria necessário muito tempo para fazer isso.
Então, é um curso mais voltado para a divulgação da ciência. Sobre o curso, na questão dos temas que vão ser abordados. Hoje, nessa aula introdutória, a gente vai falar um pouco sobre introdução, vai fazer uma introdução, aliás, à história e filosofia da ciência, falando alguns tópicos de história e alguns tópicos de filosofia da ciência. Na próxima aula, que vai ser próxima quinta-feira, a gente vai discutir sobre o conhecimento absoluto, né? Ou seja, será que existem verdades verdadeiras, né? Será que existe uma verdade que corresponda totalmente à realidade? Depois a gente vai falar sobre o método científico, vamos discutir se existe na ciência, de fato, um método que seja universal e atemporal. Depois, as leis da mudança científica, né? Como é que você tem a mudança da ciência como ela é numa época para a ciência como ela é em outra época? Quais são os mecanismos que fazem com que ocorra essas mudanças? A gente vai falar também sobre o progresso da ciência. Se a ciência muda tanto, será que existe um progresso científico? E as últimas aulas, as últimas 3 aulas, vão ser focadas em ciência, na discussão entre ciência e pseudociência. As aulas 6 e 7, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença entre ciência, não ciência e pseudociência, né? São três coisas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre o que são essas três e como nem sempre é simples você diferenciar uma da outra, tá? E na última aula, ainda nessa questão, ainda dentro da questão de pseudociência, a gente vai falar um pouquinho sobre crenças pseudocientíficas e por que a gente tem a tendência de acreditar nessas coisas, algumas delas muito estranhas. Ok? Bom, sempre que vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Vocês abrem o microfone e fazem a pergunta. Porque se você fizer no chat, eu vou ter que sair aqui da tela de apresentação para ir para a tela do Google Meet. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, é só você abrir o microfone e fazer, ok? Continuando. Então agora a gente vai falar sobre o tema, começar a falar sobre o tema da aula de hoje, né? Que é a introdução à história e filosofia da ciência. Para começar, pensem um pouquinho como você imagina que a ciência se desenvolveu. Então comece a imaginar, baseado em tudo que você sabe, em tudo que você leu, em tudo que você assistiu, como é que ocorreu o desenvolvimento da ciência? Quando foi que ela surgiu e como foi que, ao longo das diferentes épocas, ela se desenvolveu? Se eu voltar no tempo e imaginar como eu era, né, quando jovem, quando adolescente, que eu me interessava bastante, por exemplo, em ler livros de divulgação científica, assistir documentários científicos, consumir bastante coisa relacionada à história da ciência, né, filmes, ou mesmo até em livros didáticos que às vezes traziam um pequeno recorte histórico da história da ciência. Se eu imaginar como eu acreditava que era o que foi o desenvolvimento da ciência, o que foi a história da ciência, seria algo mais ou menos desse tipo. Então, eu acreditava no seguinte: antes você tinha os gregos, né? Lá na antiguidade você tinha os gregos. Os gregos eles foram muito importantes para o desenvolvimento do conhecimento humano, né? Eles inventaram, por exemplo, a filosofia, inventaram a matemática, e eles tinham diversas explicações para como o universo funcionava, né? Algumas delas podem até parecer um pouco absurdas para a gente hoje. Então, por exemplo, Platão dizia que todas as coisas eram feitas de triângulos, você tinha Aristóteles que dizia que a Terra era o centro do universo, o Hipócrates que o corpo humano é feito de 4 fluidos corporais, e somente isso, e o Demócrito para quem a educação era o refúgio para o infeliz, né? Então você tem os gregos que tinham essas explicações para várias coisas que compunham, né, o universo deles, porém essas explicações estavam erradas, né? Então hoje em dia a gente considera essas observações que eles faziam erradas e ultrapassadas. E a gente podia falar, isso eu acreditava, né, que não havia ainda ciência como a gente conhece hoje na época. Não havia ciência. Mas o que existia de muito? Muitas crenças religiosas.
Crenças religiosas, crenças pagãs, né, do tipo mitologia grega. Então você tinha lá a crença de que existiam vários deuses, os deuses do Olimpo, né? Zeus, Poseidon, Ares, etc. Ou, por exemplo, a mitologia egípcia, você tinha os vários deuses lá do Egito, né? Ísis, Osíris, enfim, etc. Então, até que aconteceu o quê? Até que veio a religião cristã, né? E dominou essa parte do conhecimento durante muito tempo. E durante muito tempo não houve ciência, houve apenas religião. Então, o que passou-se a ser ensinado foi que Deus criou a terra e todas as coisas vivas, dentre outras coisas que estavam, por exemplo, na Bíblia, ou nas Escrituras Sagradas. Então, durante muito tempo, principalmente durante a Idade Média, né, era nisso que as pessoas acreditavam. Até que surgiu o grande pai da ciência, né, considerado pai da ciência, que foi Galileu Galilei. O que é que o Galileu fez? Ele enfrentou a Igreja Católica, né? Ele enfrentou esses dogmas da Igreja Católica e acabou pagando o preço por isso. O que aconteceu com Galileu? Ele foi julgado, foi condenado, sentenciado à prisão perpétua. Né? Então, a partir desse momento, junto com Galileu, surgiram outras figuras históricas importantes, como Copérnico, Newton, Kepler, diversos outros, tá? Essas só são as principais. E aí ocorreu o que a gente chama de revolução científica, né? Lá durante o Renascimento. Então, o que a revolução científica fez? Esses grandes gênios, eles juntos, eles finalmente livraram a ciência da religião, né? Eles criaram a ciência como a gente conhece hoje. E a partir daí eles começaram a aplicar o método científico e provar cada vez mais novas teorias e descobrir cada vez mais coisas sobre a natureza. E hoje em dia, como é que a gente entende, né? Como é que a gente vê a ciência? Que a ciência, ela foi criada, né? Foi originada lá na Revolução Científica e hoje ela é toda baseada em observações e experimentos. E o método científico ele é utilizado, dentre outras coisas, para separar aquilo que é ciência daquilo que não é ciência, tá? E assegura que a ciência é um empreendimento racional. Até aqui, beleza? Bom, então essa era a visão que eu tinha da ciência, tá? Até bem pouco tempo atrás, na verdade. E essa é a visão que talvez a maioria de vocês tenha da ciência. Só que a gente vai começar a desconstruir isso nessa aula e nesse curso, tá? Então, note que tudo isso que eu falei é baseado em alguns mitos. Que mitos são esses? Primeiro, que a ciência começou no século XVII, com os trabalhos de Galileu e Newton, dentre outros, né? Galileu, Newton, Copérnico, enfim, etc. Que Galileu foi um mártir da ciência que lutou contra o dogmatismo do clero, que a revolução científica libertou a ciência da religião, que a ciência prova suas teorias através de experimentos e observações, que o método da ciência é universal e imutável, que a ciência é um empreendimento racional por causa de seu método universal, que cada nova teoria científica contém mais e mais afirmações verdadeiras, e que há uma linha de demarcação clara, né, entre aquilo que é ciência e aquilo que é pseudociência. Então isso é o que eu estou chamando aqui de mito da ciência, tá? Esses são os mitos da ciência. A gente até hoje, ou até bem pouco tempo atrás, no meu caso, né, acreditava que cada uma dessas visões, cada um desses tópicos era a verdade. Mas será que era mesmo? Será que esses tópicos eles condizem com a verdade, né? A gente pode separar esses dois blocos em mitos históricos e mitos filosóficos, tá? Então, de um lado a gente tem mitos relacionados à história da ciência, do outro lado a gente tem os mitos relacionados à filosofia da ciência. Será que algum desses tópicos, algumas dessas visões, será que elas são válidas hoje? Será que a gente pode dizer que elas aconteceram dessa forma que está descrito aí, né? Ou a forma como eu descrevi? A única maneira da gente saber se essas visões são válidas ou não é estudando a história e a filosofia da ciência, tá?
Então, vamos começar discutindo um pouco sobre a história da ciência. A primeira coisa é, o que é que a gente quer dizer quando a gente fala história da ciência? Entrou aqui. Certo. Então, o que é que a gente quer dizer quando a gente fala em história da ciência, né? Será que a gente, quando fala em estudar a história da ciência, a gente está falando em estudar a biografia de grandes cientistas? Então, eu vou lá, estudo a biografia do Copérnico, estudo o que é que o Copérnico fez, ou estudo a biografia do Galileu, ou do Newton, ou do Einstein, ou a de todos eles. Então, isso eu estou fazendo história da ciência, né? Estou estudando história da ciência. Ou eu estudo, na história da ciência, as instituições científicas. Quais são as instituições científicas? Universidade de Bolonha, Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Universidade de Cambridge, IFPE, IF Sertão, CERN, Royal Society, enfim, Academia Alemã de Ciências, etc. Então, quando eu estudo História da Ciência, eu estou interessado em quê? Na biografia de grandes cientistas ou na história das instituições científicas? Pare um pouco para pensar, reflita e chegue a uma resposta. Né? No que é que eu estou interessado em estudar quando eu falo história da ciência? Bom, se você respondeu que em nenhuma dessas coisas, você acertou, certo? Qual é a coisa mais importante da ciência? Qual é o maior produto que a ciência pode nos fornecer? São suas teorias. Então, quando a gente fala em história da ciência, nós vamos estar interessados na história das teorias científicas, tá? Como essas teorias mudaram no decorrer do tempo, ou como ocorreu mudanças nesse mosaico de teorias. Mosaico, eu vou tratar agora e explicar o que é que eu quero dizer com mosaico, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o mosaico científico contemporâneo. Então vamos lá. O que é que a gente tem hoje de teorias que tentam explicar a realidade, né? A gente tem a física quântica, a gente tem a relatividade geral, a gente tem cosmologia, a gente tem astronomia, a gente tem química, genética, biologia, neurofisiologia, psicologia, sociologia, economia, história, matemática, dentre inúmeros outros, tá? Só coloquei aqui alguns exemplos. Então, quando eu pego o conjunto dessas teorias, é o que eu posso chamar, que eu estou chamando aqui de mosaico científico. E como são um conjunto de teorias atuais, eu chamo ele de mosaico científico contemporâneo, tá? E que tipo de teoria entra aí? Que tipo de teoria entra no mosaico científico contemporâneo? São as teorias que a gente acredita que melhor descrevem a realidade em suas áreas. Ou as teorias que nós ensinamos, por exemplo, nas escolas, nas universidades e institutos federais, tá? São essas teorias que eu estou chamando teorias que fazem parte do mosaico científico. Então a gente pode dividir entre ciências naturais, que são ciências como, por exemplo, física, biologia, né, que estudam os aspectos físicos, biológicos e químicos da realidade, entre outros. As ciências sociais, cujo foco são as relações e as criações da mente humana, e as ciências formais, cujos objetos de estudo são aqueles objetos formais, como os números, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, em ciências formais a gente tem a matemática, a gente tem a lógica. Alguns termos-chave que eu quero que vocês saibam diferenciar são os seguintes. Primeiro deles, teoria. Uma teoria, por definição, ela vai ser um conjunto de proposições que tentam descrever alguma coisa. Tá? Então, a teoria da evolução, por exemplo, é um conjunto de proposições que tenta entender como se deu o surgimento das espécies. Isso é uma teoria. O mosaico científico ele é formado pelas diversos conjuntos de teorias que formam uma determinada época. Então, esse é um mosaico científico. E esse mosaico científico ele pode sofrer mudanças. Quando é que ele sofre uma mudança? Quando você tem uma alteração, por exemplo, em uma teoria. Quando uma teoria sai e dá lugar a outra teoria, então você tem uma mudança no mosaico científico. Certo? Até aqui alguma dúvida? Tá, vamos continuar, certo? Bom, então,
Eu apresentei para vocês um mosaico científico atual, contemporâneo, só que o mosaico ele nem sempre foi assim, né? Como vocês já devem imaginar. Se a gente voltar no tempo, aqui, se a gente fizer uma linha temporal e voltar um pouco, digamos que a gente volte a 250 anos atrás, tá? E vamos analisar como era esse mosaico de 250 anos atrás. Tem algumas coisas nesse mosaico que vão ser bem familiares para a gente, outras não. Cálculo, o cálculo fazia parte do mosaico científico por volta de 1770. Física newtoniana, também familiar para a gente. Teoria do flogisto. Quero que dizia a teoria do flogisto. Dizia basicamente o seguinte, que um corpo, quando entra em combustão, corpos que podem entrar em combustão, eles entram em combustão porque eles têm, dentro deles, um princípio ou uma substância chamada de flogisto. Teoria da pré-formação, né, que hoje a gente encararia isso como, no mínimo, engraçado. A teoria da pré-formação diz que nós, seres humanos, a gente já é formado como, digamos, micro-humanos. Então, a gente, quando é formado, se você analisar, se você pudesse analisar naquela época, um espermatozoide, por exemplo, você veria lá que dentro dele se teria uma cabecinha, mãozinhas, perninhas, enfim, tudo que já faz parte de um ser humano. E que com o tempo, na verdade, o ser humano ele só ia crescer e se desenvolver. Então essa é a teoria da pré-formação, que também fazia parte do mosaico científico por volta de 1770. E outra coisa que fazia parte do mosaico era a teologia. Então a gente já vê aí que não existia, né, não foi a revolução científica, porque em 1770 a gente já está falando do mosaico da época de Newton, né? Então a gente já vê que não houve essa separação tão clara entre religião e ciência. Um ponto importante quando eu falo de teologia aqui, existe uma diferença da teologia como existe hoje. Por exemplo, você vai num departamento você vai numa universidade de filosofia, um curso de filosofia, ele pode ter um departamento de teologia, tá? Mas essa teologia que é estudada hoje é diferente dessa teologia do mosaico científico de 1770. A teologia hoje ela se importa muito mais com a história das religiões, né, com as diferentes religiões. Enquanto essa teologia que eu estou me referindo, do ano 1770, era uma teologia que estudava praticamente Deus e estudava a criação de Deus, né, ou estudava as Sagradas Escrituras. Tá? Então existe essa diferença. O que mostra também que a teologia era ensinada. Claro, outra coisa, quando eu falo que essas teorias faziam parte do mosaico científico da época, eu digo isso porque se você visitasse uma grande universidade da época, seriam essas teorias que estariam sendo ensinadas, tá? Eu não estou falando do conhecimento, vamos chamar conhecimento popular. Não, eu estou falando o que era estudado nas grandes universidades. Ok? Então eram essas teorias. O que a gente, uma forma da gente ver como a teologia realmente estava dentro dessa teoria, dentro desse mosaico científico, é se você analisar, por exemplo, esse trecho aqui que foi retirado da Enciclopédia Francesa do século XVIII, né, uma das mais importantes enciclopédias da época, e ela divide os diversos tipos de conhecimentos, né, os diversos tipos de formas de conhecimentos. E aqui você tem memória, você tem razão, você tem imaginação, e na razão, o que a gente encontra? Ciência de Deus, ou seja, a teologia. Então, a teologia, ainda na época, século XVIII, ela era considerada uma importante teoria que fazia parte do mosaico científico, tanto quanto filosofia, tanto quanto ciências naturais, tanto quanto outras teorias humanas. Tá? A gente pode retroceder ainda mais. Então, digamos que em vez de você retroceder 250 anos, a gente retroceda agora 500 anos. E aí, há 500 anos atrás, vamos ver se a gente consegue reconhecer alguma coisa no mosaico científico de 500 anos atrás. Então, por volta de 1520, como era o mosaico científico? Então, tinha, por exemplo, matemática. Então, a matemática, você vê que ela, durante todos esses mosaicos, ela aparece, né? No mosaico de 1520, no de 1770 e no atual, a matemática está lá. A física não era a física como a gente conhece hoje, era a física aristotélica dos quatro elementos, que a gente vai comentar daqui a pouco.
a cosmologia geocêntrica, astrologia, entre outros, tá? Então, a gente vê com isso que o mosaico científico ele está sempre em mudança. Ele está sempre mudando. Para a gente ver um exemplo prático dessa mudança no mosaico científico, eu vou ver aqui uma aplicação de diferentes visões, de diferentes mosaicos em um único fenômeno, tá? Até aqui tudo bem? Pronto. Então, vamos lá. Esse fenômeno é o seguinte, é um fenômeno bem simples. O fenômeno da queda de uma maçã. Então, vamos imaginar uma maçã caindo de uma árvore. O que é que está acontecendo aqui? Para você responder isso, depende de qual teoria você vai usar para responder. Esse fenômeno que aparentemente é bem simples, né, a queda de um corpo, ele teve diversas explicações no decorrer do tempo. Então, o que é mais comum para a gente é a física newtoniana. A física newtoniana consegue explicar isso aqui facilmente. Mas, por exemplo, a física aristotélica também se propôs a explicar esse fenômeno. E a seu modo conseguiu. A relatividade geral também se propõe a explicar isso. Vamos analisar cada uma dessas explicações, começando pela explicação da física newtoniana, tá? O que é que a física newtoniana vai nos dizer sobre esse fenômeno da queda da maçã? Então, o que a gente já está bem mais familiarizado, né? A física de Newton. O que é que o Newton diria? Bom, por que é que a maçã cai? A maçã cai porque a Terra tem uma certa massa, que é muito grande comparada à massa da maçã. Mas a maçã também tem uma massa. Então, como esses dois objetos têm massa, a Terra e a maçã, existe uma força, que é a força da gravidade, que une esses objetos de massa, né? Porém, nem sempre essa foi a explicação para esse fenômeno. Para o Aristóteles, por exemplo, a explicação era completamente diferente. Então, se você fosse um físico aristotélico, né, como é que você explicaria esse fenômeno, a queda de uma maçã? Primeiro, a gente tem que começar um pouquinho a pensar, vou falar aqui rapidamente, como era a física aristotélica, né, como era a cosmologia de Aristóteles, como é que ele entendia o universo. Então, primeiro, o Aristóteles acreditava que existiam duas regiões distintas no universo, A Terra estaria em uma e fora da Terra seria outra região. Para o Aristóteles, a Terra seria o centro do universo, tá? Da Terra, do centro do universo, até a Lua, você tem a região sublunar, ou seja, abaixo da Lua você tem um tipo de região. Depois da Lua, a partir da Lua, na verdade, você tem um outro tipo de região, que é a região superlunar. Então a Terra estava no centro do universo, os planetas giravam em torno da Terra. Os planetas, o Sol, a Lua. Todo corpo que tivesse além da Lua, né, ou seja, na região superlunar, ele era feito por um único elemento. Então, um único elemento formava esse corpo. Esse elemento é o éter. Qual é a principal característica do éter? É que ele se movimenta em círculos em torno do centro. Então, isso é o éter. Já a região terrestre, que é a região chamada de sublunar, abaixo da Lua, tudo que existe nessa região eram feito de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, esses eram os 5 elementos de Aristóteles. Na região sublunar, a gente tinha terra, água, ar e fogo. E na região superlunar, você tinha o éter. Vamos analisar aqui mais melhor esses 4 elementos de Aristóteles, né? Então você tinha esses 4 elementos, eles podiam ser divididos em 2 tipos: os elementos pesados e os elementos leves. Os elementos pesados, eles teriam a tendência de descer sempre em direção, ou de ir sempre em direção ao centro do universo. Quais seriam os elementos pesados? Terra e água. Os elementos leves tendem a subir, ou seja, ir em direção à região sublunar, né? A periferia da região sublunar. Tá? Quais são os elementos leves? Fogo e água. Segundo Aristóteles, fogo e ar. Segundo Aristóteles, o fogo era mais leve que o ar e a terra era mais pesada que a água.
Ou seja, a terra teria uma tendência maior de ir para o centro do que a água. E o fogo teria uma tendência maior de ir para a periferia da região sublunar do que o ar. Então, isso, segundo Aristóteles, explicava o arranjo dos elementos na região terrestre. Então, se você analisar a região terrestre, do ponto de vista aristotélico, ela era assim. No centro de tudo, você tem o elemento terra. Então, o elemento terra ocupa o centro, porque ele tem uma tendência maior a ir para o centro. Depois, você tem o elemento água, porque embora ele tenha uma tendência a ir para o centro, mas ele tem uma tendência menor do que a terra. Por isso que, por exemplo, você olha um oceano. O que, é que o oceano tem embaixo dele? Terra. Em cima, água. Né? Então, essa divisão era explicada por Aristóteles dessa forma. Depois da água, você tem uma camada de ar. E depois, lá em cima, você tem uma camada de fogo. Uma evidência que o Aristóteles acreditava de que você realmente tinha essa camada de fogo eram os raios. Então, toda vez que tinha um raio, o Aristóteles imaginava que isso era uma evidência de que lá em cima, na camada superior da atmosfera, você tem uma camada de fogo. Tá? Ficou claro o funcionamento básico da física aristotélica? Beleza. Estou vendo vocês balançarem a cabeça, então vou continuar, tá? Como é que isso tudo se aplica ao fenômeno que a gente queria ver, que é o fenômeno da maçã, da queda da maçã? A maçã, segundo Aristóteles, era feita basicamente dos elementos terra e água. Tudo, qualquer objeto que você tem na região sublunar, né, tem que ser feita ou de terra, ou de água, ou de ar, ou de fogo, ou de alguma combinação dessas coisas. Tá? Por exemplo, a fumaça. A fumaça, segundo Aristóteles, ela é feita predominantemente de fogo e ar. Então, qual era a tendência da fumaça? Subir. Mas, por outro lado, a maçã, segundo Aristóteles, ela é feita basicamente de uma combinação de terra e água. Então, qual era a tendência da maçã? Descer. Descer em direção ao centro do universo, e o centro do universo, para Aristóteles, era a Terra. Tá? Então, veja que essa é a explicação do Aristóteles, e do ponto de vista dele, você não precisa de gravidade. Você não precisa de nenhuma força explicando o que está acontecendo. O movimento ele acontece basicamente pela tendência natural das coisas de se moverem. Então, até agora você tem duas explicações para o mesmo fenômeno. A física aristotélica, né, que diz que a maçã é um corpo pesado e por isso está descendo em direção ao centro do universo. Um outro ponto importante da teoria de Aristóteles é que quanto mais terra tivesse um corpo, mais pesado ele seria e maior seria a tendência dele ir para o centro. Tá? Então, o peso, segundo Aristóteles, fazia com que as coisas caíssem mais rápido. Uma coisa mais pesada cai mais rápido do que uma coisa mais leve. Física newtoniana. Aí a gente já tem a explicação da gravidade, né, da força da gravidade. Como a gente tem dois objetos de massa, esses dois objetos eles se atraem mutuamente. Então, essas duas teorias tentaram explicar o mesmo fenômeno. A física de Aristóteles ela foi aceita até o final do século XVII, enquanto a de Newton foi aceita até cerca de 1920. Né? E hoje? Qual é a teoria que a gente aceita como explicação para esse fenômeno hoje em dia? Já devem ter falado aí, né, pensado, que é a teoria do Albert Einstein. Né? Vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre ela. Relatividade geral de Einstein. O que é a ideia principal da relatividade geral e como é que ela explica esse fenômeno de queda? Né? Então, imagine que você tem um espaço. O espaço ele é representado por essas linhas mais finas, tá? Essas linhas verticais. E nesse espaço, você tem essas linhas horizontais que representam raios de luz. Então, no espaço, que são essas linhas verticais, você tem essas linhas horizontais que representam a luz, tá? Essas setas que representam a luz. Se você tem um fragmento do espaço onde você não tem massa nenhuma, então a gente chama esse fragmento de espaço de plano, tá? Então esse espaço ele é plano.
Porém, se você coloca um objeto que tem muita massa nesse espaço, o que acontece? Essas linhas que antes eram totalmente verticais, elas ficam deformadas, tá? Essas linhas verticais ficam deformadas, o que representa uma deformação no espaço. Ou seja, a presença de massa, segundo Albert Einstein, segundo a teoria da relatividade geral, deforma o espaço. E é essa deformação que a gente enxerga como a atração das coisas. Uma forma fácil de você visualizar isso também, bem comum, né, que a gente costuma ver muito em documentários científicos, é você imaginar o espaço plano, como sendo um tecido esticado, e aí você coloca alguma coisa pesada nesse tecido, e essa coisa pesada começa a deformar o tecido. Então, isso seria mais ou menos uma analogia do que acontece com a teoria da relatividade geral no espaço tridimensional que a gente conhece. Tá? É uma representação bidimensional do que acontece no espaço tridimensional. Na verdade, é um espaço quadridimensional, mas a gente não vai entrar nessa questão do tempo. Tá? Bom, então, se você prestar atenção no que acontece com a luz, o que acontece com ela? Como o espaço foi curvado e a luz só pode percorrer o espaço, a luz ela também vai ser curvada. Tá? A gente pode ver aqui nessa imagem. E quanto maior for a massa, maior vai ser a curvatura do espaço. Essa curvatura ela pode ser tão grande se você tiver uma massa muito grande concentrada em um ponto do espaço. Isso vai fazer com que a curvatura seja tão grande que nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que a gente tem, consegue escapar. Então, esse seria o caso, por exemplo, né, de um buraco negro, onde nem a luz consegue escapar. Como é que o Einstein, então, explica esse fenômeno da queda dos corpos? O Einstein diria o seguinte: na verdade, o que a gente vê como uma força, né, é apenas o fato de que o espaço ao redor da Terra ele é deformado ou ele é curvado pela massa da própria Terra. E a maçã ela vai se movimentar, né, nesse espaço curvado. Ela só tem esse espaço curvado para se movimentar. Por isso, ela cai. Então, basicamente, é um movimento inercial em um espaço curvo. Uma analogia para a gente tentar entender melhor seria como se a maçã estivesse descendo uma ladeira. Só que a gente não consegue ver essa ladeira, tá? Essa ladeira seria a curvatura do espaço-tempo. Então aí a gente tem três explicações. Né? Tem a explicação da física aristotélica, da física newtoniana e da relatividade geral. Qual explicação é a correta? A explicação correta é a de Aristóteles? A explicação correta é a de Newton? A explicação correta é a explicação contemporânea? Pensem um pouquinho e vejam o que, é que vocês acham. Qual é a melhor explicação para esse fenômeno? Provavelmente você vai dizer que a melhor explicação é a contemporânea, né? Mas será que não é possível que todas elas estejam erradas? Ou será possível que nenhuma delas esteja correta? Será que isso é possível? Bom, a ideia desse curso é mostrar, dentre outras coisas, que algo desse tipo é possível. E que nossas teorias, elas podem estar erradas. Mesmo as teorias contemporâneas, mesmo a relatividade geral, mesmo a mecânica quântica, que são as teorias que mais foram comprovadas com base em observações, com base em experimentos, mesmo elas podem estar erradas. Não erradas no sentido de não servir mais. Por exemplo, a física de Newton está errada. A gente sabe hoje que ela está errada. Existe a relatividade geral de Einstein, né, para corrigir ela. Mas mesmo assim a gente deixa de usar a física de Newton? Não. Porque para qualquer fim prático é muito mais útil e a física de Newton ela serve muito bem para explicar os fenômenos práticos do nosso dia a dia. Claro, se você for para altas velocidades ou para altas forças gravitacionais, gravidade muito intensa, né? Aí a física de Newton deixa de valer, tá? Então a relatividade geral não é que ela vai deixar de valer no futuro, mas provavelmente ela vai se mostrar não estando totalmente correta.
Para a gente entender melhor essa pergunta e para a gente conseguir responder ela, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito de cosmovisão, tá? Então, bom, o que é uma cosmovisão, né? Cosmovisão é um pouquinho parecido com o conceito de mosaico. Só que cosmovisão é quando você pega algum fenômeno específico e você pega todas as teorias que você pode utilizar que fazem parte desse fenômeno. Essas teorias elas estão interconectadas entre si e aí você tem a sua cosmovisão sobre aquele determinado fenômeno, tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente vê agora, por exemplo, a cosmovisão aristotélica no que diz respeito à cosmologia, né, ou à física. Como é que o Aristóteles explicava o movimento. Quando a gente fala em cosmovisão aristotélica, não quer dizer apenas aquilo que foi pensado pelo Aristóteles, tá? Mas sim todos os pensadores que vieram depois da morte de Aristóteles que seguiam a mesma linha de raciocínio dele. Então, tanto é que a gente costuma falar em cosmovisão aristotélica medieval, porque o Aristóteles ele foi resgatado durante a Idade Média, né? Resgatado pelos filósofos durante, principalmente durante a Idade Média, aqui no Ocidente, tá? No Oriente é outra história, mas a gente está falando sobre o Ocidente. Inclusive, existem alguns autores que defendem até que grande parte das teorias de Aristóteles não foi ele que fez, e sim os alunos dele. Porque tem tanta coisa associada ao nome de Aristóteles, né, que vai física, matemática, filosofia, biologia, tanta coisa que acredita-se que pode ser que, na verdade, não foi ele que desenvolveu tudo isso, tá? Mas sim alguns alunos dele depois dele. Bom, então, cosmovisão aristotélica, estou me referindo a esse sentido. O que é a cosmovisão aristotélica? São algumas ideias que estão, de certa forma, relacionadas entre elas. Então, uma das formas de você organizar essas ideias é organizar elas no formato de uma lista, como está aqui nessa imagem. Então, imagine que você vai fazer uma lista de supermercado, né? Você vai lá, coloca um item 1, 2, 3, vai colocando os itens que você vai precisar comprar. Isso é uma forma de você organizar as crenças aristotélicas que fazem parte da cosmovisão. Então, aí alguns exemplos da cosmovisão aristotélica, né? De algumas teorias que fazem parte dessa cosmovisão. A Terra é o centro do universo, a Terra é estacionária, a Lua, os planetas, o Sol, eles giram ao redor da Terra, né? Durante o dia. Os objetos na região sublunar são feitos dos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Na região superlunar, você tem o único elemento que forma tudo, é o éter, enfim, uma série de ideias, tá? Que fazem parte da mesma cosmovisão. E outra forma que você tem de organizar essas ideias é no formato de um quebra-cabeça. Ok? Então, no formato de um quebra-cabeça, você vai colocar as ideias e essas ideias elas estão interconectadas. Então, uma ideia tem relação com outra ideia. Então, tem essas duas formas da gente representar uma cosmovisão. Essa primeira forma de listas não é muito boa, então a gente não vai adotar essa forma. A gente vai adotar a forma de um quebra-cabeça. E por que, que a gente vai adotar essa forma para organizar a cosmovisão, né, de Aristóteles? Essa forma, ela te faz ver melhor como é que essas ideias, como é que essas teorias estão conectadas. Nesse tipo de forma, né, nesse quebra-cabeça, você tem as crenças periféricas, que são aquelas crenças que estão mais externas. Por exemplo, o Aristóteles acreditava que existiam 5 planetas apenas. Se fosse descoberto naquela época um sexto planeta, isso ia ter pouco impacto sobre as crenças de Aristóteles. Então, a ideia de um novo planeta, ela pode ser encaixada no quebra-cabeça, porque ela é uma ideia periférica, tá? Então, você pode facilmente trocar uma peça periférica. Mas também existem as crenças centrais. Por exemplo, a crença de que a Terra é o centro do universo. Veja que essa crença é uma crença central porque basicamente todas as outras crenças de Aristóteles dependem dela. Tá? Então, por exemplo, a Terra, os objetos feitos de terra tendem a descer em direção ao centro do universo. Então, o centro do universo tem que ser formado de terra, por isso que a Terra é o centro do universo. Se você tira uma dessas crenças centrais, você praticamente acaba com o seu quebra-cabeça. Você tem que, para organizar tudo de novo, para
praticamente fazer um novo quebra-cabeça. E por isso também é muito mais fácil, existe muito mais simplicidade, digamos assim, em você tirar uma crença periférica e substituir por outra, do que você tirar uma crença central. Quando você tira uma crença central, o impacto disso é muito maior. Tá? Por isso que é mais difícil, inclusive, você mudar uma crença central do que uma crença periférica. Vamos falar um pouquinho sobre a cosmovisão newtoniana, que também é a cosmovisão de grande parte de nós, aqui do Ocidente. Né? Novamente, como eu falo, quando eu falo cosmovisão newtoniana, não são só as ideias de Newton, tá? Mas são ideias baseadas naquele período, ideias daquele período newtoniano. Tá? A primeira delas é o heliocentrismo, uma crença central. Depois você tem as órbitas elípticas, você tem a gravitação universal, que são mais periféricas, né? Rotação da Terra, você tem os elementos químicos, e essa é a cosmovisão newtoniana, que é bem diferente da cosmovisão aristotélica. Né? Então, essa é a cosmovisão que a maioria de nós, no mundo ocidental, tem. A gente acredita, por exemplo, que o Sol é o centro do sistema solar. A gente acredita que a Terra ela gira em torno dela depois de 24 horas, né? Completa uma volta. A gente acredita em órbitas elípticas. A gente acredita na gravitação universal. A gente acredita que tanto os elementos da Terra, quanto os elementos das estrelas, quanto de qualquer lugar, são os elementos químicos que fazem parte da tabela periódica. Então, essa é a nossa crença. E por que é que a gente acredita nisso? A gente pode dizer que a gente mantém essa cosmovisão por causa das inúmeras evidências que a gente tem. Certo? Então, por que eu acredito nisso? Por conta das evidências. Concordam? A questão é, quais evidências? Ou mais especificamente falando, que tipos de evidências a gente tem? Bom, então, quais são essas evidências, né? Pense um pouquinho o seguinte. Por que você acredita que a Terra se move ao redor do Sol? Por que você acredita nisso? Provavelmente você acredita, né? Eu estou supondo aqui que você acredita que a Terra se movimenta ao redor do Sol. Por que você acredita? Já parou para se perguntar? Que evidência você tem? E aí, quando eu pergunto que evidência você tem, vamos deixar bem claro quais são os tipos de evidências que a gente pode ter. A gente pode ter, por exemplo, evidências diretas. Imagine você está andando de bicicleta, tá? Está andando de bicicleta por um parque, acabou o coronavírus, né? E todo mundo pode sair, todo mundo pode andar na rua. Você está andando de bicicleta. Como é que você pode ter certeza de que você está se movimentando? Pensem um pouco sobre isso. Provavelmente vão surgir algumas hipóteses na cabeça de vocês, né? Como é que eu sei que eu vou estar me movimentando? Eu posso dizer que eu estou me movimentando pelo vento que eu sinto no meu rosto, né? Isso é uma das formas que eu sei que eu estou me movimentando. Eu posso ver como que eu estou me movimentando porque eu vejo as coisas paradas e eu passo por elas. Ok? Esse tipo de evidência, que são evidências basicamente baseadas na observação, né? Evidências que a gente pode chamar até de empíricas, são evidências diretas. Tá? Então, esse tipo de evidência é uma evidência direta. Aí vem a questão. Você tem alguma evidência direta desse tipo, de que a Terra está se movendo ao redor do Sol? Será que a gente tem evidências diretas no nosso dia a dia? Provavelmente não. Pelo menos no nosso dia a dia, quando a gente olha para cima, a gente vê que o Sol está se movimentando, né, em relação a gente. Então, a evidência direta desse tipo aqui, a gente não tem. Quando a Terra se movimenta, a gente não sente o vento da Terra batendo no nosso rosto. Tá? Então, evidência direta desse tipo, não temos. Mas será que a gente tem evidências indiretas? E o que são essas evidências indiretas? Imagine o seguinte. Imagine que agora você não acredita mais que o Sol é o centro do sistema solar. Tá?
Acredite por um instante que quem está no centro é a Terra. Se você acreditasse agora que quem está no centro é a Terra e não o Sol, quais seriam as consequências disso para você? Qual seria a consequência disso no seu sistema de crenças? Certamente, essa crença de que a Terra é o centro e o Sol gira ao redor dela, isso não se encaixa em outras crenças que você tem. De outras crenças. Por exemplo, com certeza você acredita, né, que seus professores, na maioria das vezes, lhe contaram a verdade. Então, se seus professores disseram que a Terra se move ao redor do Sol, você acredita neles. Você acredita que, na maioria das vezes, o que você lê em livros oficiais é verdadeiro. Então, o que está lá escrito no seu livro, né, o que está lá escrito no Halliday, é a verdade. O Halliday está mentindo para mim? Não ia. Ou a crença de que os especialistas em nossa sociedade, eles não poderiam estar tão errados sobre algo tão básico. Ou seja, se os maiores especialistas estão dizendo para mim que a Terra gira ao redor do Sol, é porque eles devem estar certos. Ok? Então, se você tivesse, por algum motivo, essa crença de que a Terra estaria no centro, isso iria de encontro com todas as outras suas crenças. Então, você teria aí um conflito de crenças. É como se essa crença de que a Terra é o centro não se encaixasse na sua cosmovisão. Tá? Não se encaixasse no seu quebra-cabeça. Até aqui, alguma dúvida? Não, então, vamos continuar. Então, você acredita que os especialistas não estariam errados, né? Mas será que os especialistas, pelo menos eles, têm essas evidências diretas? Pensem um pouco. Será que os especialistas em física, será que os físicos, os astrônomos, enfim, têm essas evidências diretas que eu não tenho? Mas como eles têm, eu acredito neles? Será que eles têm evidências diretas? O que a gente vai ver durante esse curso, durante hoje ainda também, é que nem sempre essas evidências são tão diretas assim, tá? Significa que elas estão erradas? Ah, significa, pô, se os cientistas, que são os caras top, né? Se os físicos, os astrônomos, se eles não têm certeza, não têm evidência direta, como é que eu vou acreditar nisso? Você pode se perguntar isso. Bom, mas o fato de não existir muitas evidências diretas não significa que a teoria está errada. Porque essa mesma teoria ela pode ter muitas evidências indiretas. E se você tem uma teoria com muitas evidências indiretas, você tem uma teoria forte. Tá? Mesmo que essas evidências sejam indiretas, mas são muitas. Então, se nossas teorias, se elas são baseadas em evidências indiretas, como a gente pode saber se ela é a verdadeira? Vamos imaginar novamente aqui a disputa, né, entre a crença de que a Terra está estacionária, que é a crença aristotélica, a crença da cosmovisão aristotélica, né, de que a Terra é estacionária no centro, versus a nossa crença atual, que também é uma cosmovisão newtoniana, onde parece óbvio para a gente que quem está no centro é o Sol, pelo menos no centro do sistema solar. E a Terra gira ao redor do Sol. Como é que eu sei qual dessas crenças é a verdadeira? Qual é a verdadeira, qual é a falsa? De maneira mais geral, o que é a verdade? Como é que eu defino a verdade? Vocês podem estar perguntando, pô, mas isso é uma questão tão simples, né? O que é a verdade? Ah, é muito simples. Mas pense um pouquinho sobre o que é a verdade. O que é que vocês consideram como sendo verdade? Se a gente olhar no dicionário, né, eu fui lá no dicionário online e eu fui tentar definir o que era verdade. Dicionário online da língua portuguesa. Vocês podem verificar depois, tá? Tá lá, verdade. Que está em conformidade com os fatos ou com a realidade. Beleza. Todo mundo concorda com isso, né? O problema tá quando eu fui no mesmo dicionário e aí eu pesquisei por fato. Fato. Coisa cuja realidade pode ser comprovada. Verdade.
Qual o problema disso? Você tem uma definição de verdade que é baseada em fatos. Só que quando você vai para o fato, você vê que o fato é baseado na verdade. Então, verdade baseada em fato, mas fato é baseado em verdade. Isso é um pensamento cíclico, né? Pensamentos cíclicos, na maioria das vezes, não levam a gente a lugar nenhum. Então, como é que a gente define melhor o que é verdade e define melhor o que é fato, tá? É isso que a gente vai discutir agora. Essa questão, provavelmente, é muito importante para vocês, né? Embora vocês não tenham parado para pensar. Primeiro, se isso aqui, se vocês estão fazendo esse curso, é porque vocês estão acreditando em mim. Então, vocês acreditam que eu estou falando a verdade para vocês, né? Então, a questão da verdade, de certa forma, é muito importante para vocês. Se vocês estão matriculados na faculdade, ou se vocês fizeram uma universidade, é porque vocês estavam acreditando que aquilo que vocês estavam aprendendo é verdade. Senão vocês não estariam perdendo seu tempo lá. Vamos esclarecer melhor essa pergunta sobre o que é a verdade, tá? Então imagine o seguinte, imagine novamente que a pandemia acabou, né? O coronavírus foi-se embora, a gente conseguiu uma vacina. E aí você foi para a praia. Você foi para a praia e viu lá várias árvores, tá? Várias árvores, algumas diferentes das outras. Como você pode dizer qual dessas árvores é uma palmeira? Você tem várias árvores. Você tem árvores que são palmeiras e árvores que são coqueiros. Como é que você pode saber qual árvore é uma palmeira? Você poderia, por exemplo, pedir ajuda a um especialista, né? Um especialista viria, olharia essas árvores, e ele diria, ó, essa árvore aqui é palmeira, as outras são coqueiro, tá? Mas é isso que torna uma palmeira, né? É isso que faz com que uma palmeira seja de fato uma palmeira? Não. O que faz com que uma palmeira seja uma palmeira é o fato dela ser parecida com outras palmeiras. A gente pode pensar nisso. Então, quais as características que palmeiras têm em comum? Ah, é alguma característica relacionada à folha? É alguma característica relacionada ao tipo de fruto? Alguma característica relacionada ao caule? Alguma característica relacionada às raízes? Então, o que elas têm em comum é o que vai te ajudar a definir o que é uma coisa e o que é outra coisa. Tá? Da mesma forma que para você saber diferenciar o que é uma palmeira do que é um coqueiro, né? Você tem que ver o que palmeiras têm em comum com outras palmeiras. Para a gente saber diferenciar uma verdade de uma mentira, ou uma afirmação verdadeira de uma afirmação falsa, a gente tem que tentar descobrir o que é que as afirmações verdadeiras, o que é que elas têm em comum que fazem delas verdadeiras. Tá? Então essa é a pergunta que a gente vai tentar responder agora. O que as afirmações verdadeiras ou crenças verdadeiras têm em comum que as tornam verdadeiras? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá. Aqui Michele respondeu, né, através das suas características, essas características são identificadas através da observação, comparações, etc. Né? Exatamente a comparação. Quando você compara uma palmeira com outras palmeiras, ou compara a palmeira com coco, com coqueiro, né, e vê que eles são diferentes, você sabe diferenciar o que é uma palmeira do que é um coqueiro. Continuando. O que as afirmações, o que as verdadeiras afirmações ou crenças têm em comum que as tornam verdadeiras? A gente tem duas respostas atualmente para essa pergunta, tá? Uma dessas teorias que respondem essa pergunta são chamadas teorias da verdade por correspondência. E elas são bem simples. Elas dizem o seguinte, ó, uma crença verdadeira corresponde à realidade objetiva independente. Então, se a crença é verdadeira, é porque ela corresponde à realidade. Então, por exemplo, isso aqui, eu olho para essa garrafa e digo, essa garrafa é uma garrafa de plástico. Então, é porque, de fato, ela é uma garrafa de plástico, independentemente da minha observação ou não.
E tem outros que defendem a verdade por coerência, que é um outro tipo de teoria que responde essa pergunta. Desse tipo de teoria, né, verdade por coerência, uma crença ela vai ser verdadeira se ela for coerente com uma coleção geral de crenças. Uma crença vai ser falsa se ela não for coerente. Então, se você tem uma crença geral e você tem uma afirmação que combina com essa crença, então essa afirmação é verdadeira. Se essa afirmação não combinar, essa afirmação é falsa. Tá? Se você tem uma tendência a acreditar mais em verdades por correspondência, então você tem uma atitude realista. Se você tem tendência a acreditar mais em verdades por coerência, você tem uma atitude que a gente chama de instrumentalista. Ok? Porque esses dois tipos de atitudes, tanto a realista quanto a instrumentalista, elas têm alguns problemas. Quais são esses problemas? A atitude realista não tem como a gente saber com 100% de certeza se aquela afirmação que a gente faz é verdadeira. Ou, em outras palavras, não tem como a gente saber com 100% de certeza que o nosso experimento, que nossa observação corresponde 100% à realidade. Tá? Então, por exemplo, novamente a garrafa aqui, o caso da garrafa. Eu olho para a garrafa, eu vejo de quais são as características da garrafa. Tá? Mas, por exemplo, será que o que eu estou vendo corresponde à realidade do que é a garrafa com 100% de certeza? Não é que isso aqui, por exemplo, seja uma maçã e eu estou vendo a garrafa, tá? Mas com 100% de certeza. Com 100% de certeza a realidade. Isso vai ser uma coisa que a gente vai discutir melhor amanhã, tá? E o problema da atitude instrumentalista é o que a gente chama de relativismo. Ou seja, se você tem duas pessoas ou dois grupos, né? Essas duas pessoas, dois grupos, elas podem ter verdades diferentes, se elas tiverem uma atitude instrumentalista, porque elas vão ter um grupo de crenças diferentes. Então pode ser que uma verdade se encaixe num grupo de crenças de uma, mas não se encaixe no grupo de crenças da outra. Então isso é um problema da atitude instrumentalista, tá? Essas duas atitudes não significam que você, como indivíduo, vai ser ou realista ou instrumentalista, tá? Não. Você pode ter uma atitude realista em relação a uma determinada teoria, enquanto você mantém uma atitude instrumentalista em relação a outra teoria. Por exemplo, caso do movimento da Terra. Você pode acreditar que a nossa teoria de que a Terra se movimenta ao redor do Sol, isso corresponde à realidade. Tá? Então você pode acreditar com 100% de certeza que isso corresponde à realidade, que é realmente isso que acontece, da forma que é descrito matematicamente. Né? Então isso é uma atitude realista. Mas, ao mesmo tempo, você pode acreditar que, por exemplo, a mecânica quântica. Você pode acreditar que a mecânica quântica ela não descreve exatamente a realidade, né? Até porque a mecânica quântica ela é um pouco absurda para a gente, né? Quando a gente traz para o nosso cotidiano. Mas a mecânica quântica, você pode usar ela, você pode aplicar ela em experimentos, você pode aplicar ela na tecnologia. Então você pode manter uma atitude realista com uma teoria, enquanto você mantém uma atitude instrumentalista com outra teoria. Tá? Não tem problema nenhum. Então, a atitude instrumentalista significa basicamente que você vai pegar aquela teoria e usar ela como um instrumento. Você pode usar ela como um instrumento. A atitude realista significa que você realmente acredita que aquela teoria ela condiz 100% com a realidade. Outro exemplo, né? Qual é a melhor explicação para a maçã que a gente tem hoje, para a queda da maçã? Como eu falei, a melhor explicação é a teoria da relatividade geral, de Einstein. Porém, a gente não utiliza a teoria da relatividade geral no dia a dia. Os engenheiros não utilizam a teoria da relatividade geral para construir um prédio, por exemplo. O que é que eles utilizam? Mecânica newtoniana. Então você pode acreditar que a relatividade geral descreve a realidade como ela é, então você tem uma atitude realista em relação a ela, mas você pode acreditar também que a crença de Newton, né, a mecânica newtoniana, ela é bastante utilizável, bastante usável. E aí você mantém uma atitude instrumentalista em relação a ela. Tá? Ficou claro essa diferença entre a atitude realista
e a atitude instrumentalista? Bom, então, só recapitulando. A atitude realista tem relação com verdade por correspondência, né? Então, a atitude realista é se você acredita que uma teoria corresponde, de fato, com 100% de certeza, à realidade. E a atitude instrumentalista, você vai ter ela se você acreditar que a teoria ela é coerente com outras crenças que você tem. Ok? Bom, então veja que a definição de verdade ela é uma definição um pouco problemática, porque o melhor que a gente tem são duas respostas. Ou você tem verdade por correspondência ou você tem verdade por coerência. Só que não tem como você ter 100% de certeza de nenhuma das duas, porque as duas têm problemas. Tá? Mas é o melhor que a gente tem. Fato. Qual a definição de fato agora? Imagine que eu vou lá na sua frente tem uma mesa, e eu coloco um lápis sobre a sua mesa. Um lápis azul na sua mesa, sobre a sua mesa, né? Aí eu faço a pergunta: como é que você crê que existe um lápis azul em cima da sua mesa? Tá? Como é que você pode saber disso? Como é que você sabe que de fato existe um lápis azul sobre a mesa? Você vai dizer, primeiro que eu estou vendo o lápis, né? Eu posso chegar lá perto do lápis, eu posso pegar o lápis. Eu posso pegar o lápis, bater o lápis na mesa e escutar o som que o lápis faz. Eu posso, sei lá, morder o lápis, né? Sentir o gosto do lápis. Não sei porque é que você faria isso, mas você pode fazer. Certo? Então, essas são algumas formas de você saber que realmente existe um lápis na sua frente. E se eu colocar um outro lápis? Dessa vez, um lápis vermelho. E agora, se eu pergunto para você, quantos lápis há sobre a mesa? Provavelmente você vai responder 2 pelos mesmos motivos. Tá? Pelos mesmos motivos que você viu um lápis lá, agora você está vendo 2 lápis. Mesmo motivo. Agora imagine que eu pego um desses lápis vermelho, e coloco ele dentro da gaveta da mesa. E aí eu pergunto para você, você crê que existe um lápis sobre a mesa e outro dentro da gaveta? Provavelmente você vai dizer sim. Minha crença é de que existe um lápis em cima da mesa e outro lápis dentro da gaveta. Outra pergunta agora mais importante. Será que existe alguma diferença entre essas duas crenças? Existe alguma diferença? A crença de que existe um lápis sobre a mesa e a crença de que existe um lápis dentro da gaveta da mesa? Veja que existe, né? Os motivos que te levam a acreditar em uma crença são diferentes dos motivos que te levam a acreditar na outra. Agora, por que você acha que existe um lápis dentro da gaveta? Provavelmente você acredita nisso porque você sabe que no nosso universo, no nosso dia a dia, se você coloca uma coisa dentro da gaveta, ela não some. Né? Tudo bem que às vezes some, né? Às vezes a gente vai procurar uma coisa e não encontra, mas, enfim, não nesse sentido. Tá? Então, uma coisa é um fato que a gente chama de observável ou empírico, que é o caso do lápis azul em cima da mesa. O outro é o que a gente chama de fato conceitual ou filosófico, porque ele depende de outras crenças, tá? O fato empírico depende apenas da sua observação. O fato conceitual, filosófico, ele depende de outras crenças. Então vamos concluir aqui, tentar chegar a uma resposta para a nossa pergunta, né? Qual teoria é a verdadeira? A teoria de que a Terra é estacionária no centro ou a teoria de que a Terra se move ao redor do Sol? Hoje, o que a gente pode responder, a resposta que a gente pode ter para essa pergunta é essa, é simplesmente essa. De acordo, principalmente, com os fatos conceituais ou filosóficos, a teoria aceita como verdadeira hoje é a de que a Terra se move ao redor do Sol. Então, é apenas isso que a gente pode falar, né? Claro, existem fatos observáveis, sim, mas principalmente de acordo com os fatos conceituais e filosóficos, a gente aceita essa teoria como verdadeira. Só que verdadeira também tem duas definições, né? Essa verdadeira aí vai depender
de qual inclinação você tem. Se você vai ter uma atitude mais realista quanto à verdade, ou se você vai ter uma atitude mais instrumentalista. Né? E aí você tem diversos filósofos da ciência que defendem ou um lado ou outro lado. Mas essas são as duas respostas possíveis, tá? Conclusão, e que a gente vai trabalhar essa conclusão melhor na próxima aula, quinta-feira, né? Como qualquer instrumento de medida, quem já foi no laboratório, quem já fez algum experimento, já mediu alguma coisa, sabe que a gente não tem como resultado de uma medida algo 100% de certo, né? Com 100% de certeza. Você tem um resultado, mas tem uma margem de erro. Então, como qualquer instrumento de medida, temos uma incerteza associada às nossas observações. Tá? Essa é a conclusão que a gente pode tirar. Para encerrar, próxima aula a gente vai falar sobre a questão do absoluto, né? Então a gente viu hoje que as nossas teorias elas mudam no decorrer do tempo. Então você teve a física aristotélica, a física newtoniana e hoje você tem a relatividade geral. As teorias astronômicas, né, também mudam, também sofrem mudanças. Você teve a astronomia geocêntrica, a astronomia de Kepler, hoje você tem a astronomia contemporânea. E aí entra a questão, será que muda? Ou será que existem teorias que são imunes à mudança, ou seja, teorias que não mudam com o tempo? Ou em outras palavras também, é possível saber alguma coisa com certeza? Será que existe conhecimento absoluto? Então essa vai ser a nossa discussão da próxima aula, tá? Quinta-feira, beleza? Para encerrar, só mostrar aqui algumas referências, né, sugestões de leitura, algumas eu já falei no começo, novamente outras aqui, né? Quem quiser saber mais um pouquinho sobre a física aristotélica, né, a cosmovisão de Aristóteles, tem esses dois livros aí que eu indico, tá? Do Céu, que é um livro de Aristóteles, e da Geração e Corrupção, também é um livro de Aristóteles, tá? Que apresentam algumas ideias que a gente tratou hoje aqui. Beleza?